vejo a sua graça, os pecados perdoa, a terra vai. Adore, adore Então a Deus. canta, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Oh Deus. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumir o seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento. Chegado ao avivamento. Quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Glorificamos o teu nome, Senhor. Glorificamos o teu nome, Deus. Pois só o Senhor é rei. Só o Senhor é rei. Oh, Deus, louvado seja o teu nome. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Adore, adore o nome dele. Limpa o meu coração, abre os meus olhos pra que eu possa ver o amor que vem por mim. Te amo.
Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos na tua presença. Privilégio, Senhor meu Deus, de ouvir a tua palavra que é viva, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que tem o poder de criação, a tua palavra, Pai, que foi lançada a essa terra e tudo que nela é, e tudo que nela há, foi formado através da tua palavra que saiu dos seus lábios, e a tua palavra hoje vai ser pregada, e que essa palavra, Senhor, venha gerar algo no nosso coração, venha, Senhor meu Deus, criar algo no nosso coração, venha transformar algo em nosso coração. Por isso, Pai, rompe, Pai, com nossos limites hoje, Senhor meu Deus, com toda incredulidade venha cair por terra, Senhor meu Deus, todo coração frio, todo coração morno, Deus, hoje venha ser, Deus, aquecido pelo fogo do teu Santo Espírito. Espírito Santo, venha incendiar a tua igreja, venha, Senhor meu Deus, renovar a tua igreja, venha, Senhor meu Deus, levantar uma igreja sadia, uma igreja, Senhor meu Deus, que te ama, uma igreja apaixonada, uma igreja que confia na tua palavra, que não duvida na tua palavra, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Por isso, Pai, fala conosco nessa noite, usa a vida do teu servo, com unção e poder nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Forte aplauso para Jesus. Graça e paz, igreja. Pode ficar de pé, um pouquinho mais. A palavra fala que o justo viverá da fé. E se a minha alma, a palavra fala que se a sua alma retroceder, Deus não tem prazer em você. Mas hoje eu creio que aqui tem crente, eu creio que aqui tem gente que vive pela fé, não vive pelo aquilo que vê, não vive pelo aquilo que sente, mas vive pela palavra de Deus. Amém? E hoje é o último, não digo o último, era para ser, escuta bem, a ministração, Deus ainda faz milagres. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Essa não é a última ministração, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ainda faz milagre ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo. Deus é aquele que estava lá no... Deus está aqui, gente. Deus está aqui. Porque, sabe por quê, gente? Quando eu me ajoelhei ali no chão, eu só botei meu joelho, triscou o joelho no chão, a presença de Deus veio e me encheu do Espírito Santo. Eu não sei como você está aqui hoje, mas você pode estar duro igual um coco, você pode estar do jeito que for, você pode vir aqui enfermo, do jeito que você veio, mas você vai sair daqui hoje transformado, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, você vai sair daqui curado, a resposta da sua oração vai ser respondida, em nome de Jesus Cristo. Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus de fogo, é um fogo consumidor, aleluia, aleluia. Levanta a mão todo mundo bem alto, levanta, levanta, levanta. Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas pela fé, levanta o mais alto que você puder, irmão. O mais alto aí, o mais alto, aquilo que você veio buscar aqui hoje. Cada glória é uma vitória. Cada vez que você glorifica o nome dele, a enfermidade vai saindo. Cada vez que você glorifica o nome dele, cada vez que você glorifica o nome dele, o inferno vai sendo esvaziado. Cada vez que você glorifica o nome dele, a opressão vai saindo, a pobreza vai saindo, a miséria vai saindo, a improsperidade vai saindo, a falta de trabalho vai saindo. Deus começa a prosperar, Deus começa a te encher do Espírito Santo. Irmão, quero dizer uma coisa para você. Você não precisa de mulher, você não precisa de macho, você não precisa de dinheiro, você não precisa de carro. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então glorifica, glorifica, recebe o que Deus tem para sua vida, recebe. Abre a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Deus vai batizar no Espírito Santo hoje. Sabe por quê, irmão? Eu falo isso, que você não precisa esperar um
um Benihim. Você não precisa esperar um profeta. Você não precisa esperar um grande pregador. Você precisa crer na palavra. Você precisa tomar posse da palavra. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. A palavra fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Podeis assentar. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Primeira semana foi falado sobre o que era a fé. Sabemos que a fé não é pelo aquilo que você vê, mas é pelo aquilo que a palavra de Deus fala e você toma posse dela. Hebreus 11:1 fala isso. Segunda ministração: diferença entre fé e esperança. Esperança você espera. Eu espero uma oração. Eu espero receber uma resposta de oração. Eu espero receber minha cura. Eu espero receber prosperidade. A fé não diz isso. A fé diz: eu tenho prosperidade. Eu tenho a cura. Eu tenho a prosperidade. Eu sou cheio do Espírito Santo. A fé fala assim. A fé toma posse daquilo que a palavra de Deus fala. Amém? E a terceira foi falado sobre a confissão da palavra. Você confessa e dá um passo. O que é confessar a palavra? A mulher tinha o fluxo de sangue. Ela dizia: se eu somente tocar em Jesus, se eu somente tocar em Jesus, se eu somente tocar em Jesus, eu vou ser curada. Só tocar, assim como a gente cantou aqui hoje. Se você tocou aqui quando estava o louvor tocando, você já foi curado, irmão. Era só você ter falado: eu vou tocar em Jesus e eu vou ser curado. E ela não ficou só em palavras, ela falou: se eu somente tocar, eu vou ser curada. Ela tomou posse antes de tocar em Jesus e deu o passo de fé e foi até Ele. Rompeu barreira. Essa é a fé que nós estamos pregando. E hoje, o tema dessa mensagem: o bom combate da fé. Bom combate da fé. Queria falar sobre um pouco da vida de Paulo. Paulo foi um homem muito usado por Deus, poderosamente. Todo mundo aqui quer um dia ser usado igual Paulo, amém? Amém? Paulo, ele foi um cara que no ministério dele, em 2 anos, ele pregou para a Ásia inteira. A palavra fala que até os lenços e aventais dele, que tiravam dele, ele levava até os enfermos. Os demônios eram expulsos, as enfermidades eram curadas. Tudo isso por causa que um homem tocou Deus de uma maneira diferente. Essa é a parte boa do ministério de Paulo. Antes disso, Paulo, que era chamado Saulo, era fariseu, instruído por Gamaliel, doutor da lei do Antigo Testamento. O cara, pensa no cara que era o cara religioso, e ele se transformou no homem que é hoje, que foi, aliás. E a pior coisa que tem para transformar um homem é a religião. Tirar a religião do homem. E o Espírito Santo, quando teve um encontro com ele, tirou tudo. Teve aquele processo que ele foi para a Arábia e foi tirando a religiosidade. Ele não precisou andar com os apóstolos, ele não precisou estar com ninguém para ser instruído na palavra de Deus, porque o próprio Espírito estava dentro dele, e o Espírito Santo foi ensinando e guiando na verdade, no caminho e na justiça. E esse é o mesmo Espírito que está sobre a tua vida. Paulo, ele foi dessa forma. Ele torturava os cristãos daquela época, matava, a mão dele era cheia de sangue, na tentativa de, quando mataram Estevão, ele estava lá, apedrejaram Estevão morreu. Aí alguns falam: ah, mas Paulo foi um cara especial, Paulo foi um cara, nossa, vaso separado. Uma coisa que eu quero falar para você: Deus não faz acepção de pessoa não.
Deus não faz acepção de pessoa, Ele não vê Pedro melhor que você, Paulo melhor que você, não. A diferença é como você toca Ele. Agora você pode perguntar, mas como então Paulo foi salvo com aquela extraordinária visão, que ele estava em cima do cavalo? Ninguém lê lá na parte. Quando Paulo estava sendo torturado, um pouquinho antes da morte, ele falou: Senhor meu Deus, não impute o pecado neles, abençoa eles, salva eles. Ele intercedeu antes de morrer, e por causa da intercessão de Estevão, Paulo foi salvo. Então não vem você me dizer que Paulo é especial, que Pedro é especial. Você é o que é. Toque Deus de uma maneira diferente. Eu não me conformo, sabe, de ver hospitais cheios de enfermo, crianças cheias de enfermo, crianças enfermas, às vezes nasce com enfermidade. Aí você ora pela criança, a criança não é curada, você fala que é fé dela. A culpa é da fé dela? A culpa é da sua. Essa é a verdade. Agora, quem busca essa fé? A palavra fala lá em Judas que a fé ela já foi dada uma vez por todas aos santos. Ela já foi dada. Agora a maneira que você usa, a maneira que você busca a Deus, a maneira que você se comporta diante de Deus, tudo muda. Tudo muda. A unção de Deus vem sobre você e você é capaz de fazer qualquer coisa. Sabe, eu não me conformo, gente. A sombra de Pedro curava os enfermos. Por que você não vê crente hoje assim, dessa forma? Agora, por que eu estou falando isso? A minha sombra cura alguém? Vou falar a verdade, não. Mas eu não parei de buscar, desde que eu me converti até agora. Eu não me conformo de ficar do mesmo jeito. Eu estava meditando esses dias. Vou contar uma coisa engraçada. Quando eu estava no Brasil, uma vez eu inventei de ser empresário lá. Eu e meu primo lá a gente foi criar galinha. A gente começou a criar galinha. Todo dia acordava de manhã cedo a galinhada lá no, sei lá como é que chama o viveiro, lá não lembro o nome daquele negócio. Aí ia lá dar o milho, o pãozinho, dava um monte de coisa. Uma coisa que eu não me conformava, a galinha todo dia a mesma coisa. Todo dia, acordava a galinha, sabia até quem estava no puleiro de tal, o outro galo estava a tal canto. Todo dia a mesma coisa. Uma já sabia que não botava ovo, que nunca botava, a outra botava de vez em quando. E aí tinha um galinzezinho lá, metidinha, pequenininho, pensava que era o tal, lá dentro do galinheiro. Aí o galo índio saía, mulherengo, pegava, fazia festa lá. Aí agora, por que eu estou falando isso? Deus tem ministrado no meu coração, porque às vezes a gente está sendo um crente galinha, um jovem galinha. Não importa a idade, sabe por quê? Fica acostumado a pegar migalha, fica acostumado a comer migalha, fica acostumado a comer qualquer coisa, a não fazer nada. Tinha galinha lá que ficava lá o dia inteiro assim, ó. Tem crente que fica o dia inteiro no game, dorme o dia inteiro, não lê, não ora, não jejua, depois vem falando, tá fraco. Tá fraco mesmo, mãe. Tem que estar fraco. Agora não busca Deus, rapaz. Buscar Deus. Negócio aí de ser crente meia boca. Ou é crente ou não é. Ou se é o trigo ou o joio. Se está desse jeito é o joio. Agora eu vou falar uma coisa para você. Deus, Ele quer que você seja como águia. A águia, toda vez que você olha para ela, ela está diferente. A águia, ela está voando. Ela, cada vez, ela tá ali com um animal diferente na boca. Ela está cada vez mais bonita. A palavra de Deus fala para a gente ser assim, como águia. Voar como águia. Parar de ficar, sabe, na mesmice, conformado com pouco. Recebi um pouquinho de Deus, uma benção aqui, tá bom. Não, chega, mano. Receber um pouquinho, tem mais. Tem mais. Tem mais.
toda vez tem mais. Você não pode parar, você tem que buscar continuamente. A palavra de Deus fala para a gente prosseguir em buscar o Senhor continuamente. Deus sempre Ele vai trazendo óleo novo, sempre vai estar renovando. Ele sempre, quanto mais vaso você coloca, mais Ele vai enchendo. Mais vaso você coloca, mais Ele vai enchendo. Se você para de colocar o vaso, a bacia, Deus para de colocar o óleo. Amém? Tá, Deus de glória, aleluia. Uma palavra de Deus fala mais uma vez em Abacuque 2:4. Mas o justo viverá da fé. Em Hebreus 10:39-38 também fala: o justo viverá da fé. E se a alma dele retroceder, minha alma não tem prazer nele. A fé, eu já estou falando, a fé não é viver pelo aquilo que você está vendo, não é viver pelo aquilo que você está sentindo, não é viver pelo aquilo que a circunstância está na sua vida, mas é pela palavra de Deus. Comer a palavra de Deus, você tem que deliciar na palavra de Deus, pelo aquilo que a palavra de Deus fala. Tão bom, gente, quando você vê uma pessoa nova convertida, ela quer Deus, ela quer buscar, porque o Espírito acabou de nascer, ela quer alimento, ela não quer parar. E a gente começa a crescer, para de buscar. Cadê a fome? Cadê a sede? Deus quer fome no nosso coração. Deus quer que a gente tenha sede dEle, da presença dEle. Aleluia. A presença de Deus está nesse lugar. E eu fico, muitas vezes, eu não estou aqui julgando ninguém não, gente. Estou aqui vindo apontar dedo para ninguém não. A palavra, ela é fiel e verdadeira. O que eu estou pregando aqui é a palavra de Deus. Deus exaltou a palavra dele acima de todas as coisas. E é pela palavra dele que você é curado. É pela palavra dele que você é cheio do Espírito Santo. É pela palavra dele que você recebe as promessas. É pela palavra dele que você recebe a prosperidade. Tudo é pela palavra. Basta uma palavra de Deus, tua vida muda. Sabe, e tem crente com medo. Eu fico indignado, crente com medo de radiação, crente com medo de tsunami, crente com medo de macumba, crente com medo do diabo. Para com isso, gente. Você é cheio do Espírito Santo. Maior que está em você do que está no mundo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, e você não é atingido. Você tem um tesouro dentro de você. O próprio Deus habita dentro de você. Aquele que criou o mar, os céus, a terra, todas as coisas nesse mundo, está dentro de você. E é Ele que faz todas as coisas. Agora tem nego aqui que dá um tsunami, dá um negocinho aqui, outro ali, já fica com medo e manda os parentes embora. Cadê a fé? Deus quer restaurar a tua fé hoje. Deus quer te encher do Espírito Santo hoje. Deus quer te curar hoje. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida hoje. Eita Deus de glória. A palavra fala: combatendo o bom combate, 1 Timóteo 6,12. Combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual fostes também chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Então a palavra fala para a gente combater o combate da fé, tomar posse da vida eterna. Por que ele fala tomar posse da vida eterna? Porque o diabo, a primeira coisa que ele vem falar para você: será mesmo que você é filho de Deus? Será mesmo que você é filho de Deus? Porque aquele que é filho sabe que tem a vida eterna. Então você toma posse da vida eterna. Você sabe e se declara para o mundo e para todos ouvirem: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Amém? Tá, Deus de glória. Primeiro combate na parte física. Filipenses capítulo 1, versículo 29 a 30.
porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda ouvis o que é meu. Então a parte física, você já tem que saber que você tem que tomar a tua cruz. Você já tem que saber que as coisas não é do jeito que você quer. Por que Deus fala? Por que eu vejo assim Pedro falando esse tipo de coisa? Pedro ele pega e chega e fala que ele sofreu tribulação, ele sofreu, sabe, foi com o pé quebrado, quantas vezes? Naufrágio. Mas ele falava que em todas essas coisas ele era mais que vencedor. Em todas essas coisas ele sentia a presença de Deus. Em todas essas coisas, em todos esses momentos de tribulação, ele conseguia arrumar um jeito de entrar na presença de Deus. Em todos esses momentos difíceis, ele conseguia sentir a presença de Deus e entrar na presença de Deus pela fé. Aí Deus vinha: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça de Deus, favor imerecido, vida eterna, salvação. Por que eu estou falando isso? Porque não é para você estar preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com isso, com aquilo. Se preocupe em buscar o reino de Deus. Se preocupe em buscar as coisas que são de cima. Coloca a tua cabeça para pensar nas coisas que são de cima. Tem irmão aqui que dá uma aleluiada na gente de vez em quando. Você vai falar com o homem e só fala lá da coisa do alto. Não pensa nem um pouquinho na coisa da terra. E Deus vem com a glória. Por quê? Não pensa nas coisas daqui de terra. Combate na alma, Hebreus 12, 1, 3. Você não precisa estar abrindo, eu vou estar lendo aqui mais rápido. Amém? Vou colocar aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ou alma. Então o que a palavra de Deus fala? Para você correr com perseverança a carreira que te está proposta, o teu chamado, aquilo que Deus tem te chamado, a vida que Deus tem para a tua vida. Como que você faz isso? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, levando em conta que ele sofreu a alegria que estava proposta para ele. Para ele. Mas ele recusou a própria alegria para ser crucificado. Recusou a paz para ser crucificado. Para que a gente venha olhar para o autor e consumador da fé, lembrando dessas coisas, e assim a gente nunca mais vai se enfraquecer na fé, na alma, nos nossos sentimentos. Porque quando a gente lembra o que Jesus passou, a agonia que ele passou naquela cruz, a gente não tem motivo para ficar falando: ai, eu não estou sentindo isso. Para a gente ficar falando que o mundo está nos chateando, as pessoas estão nos maltratando e está machucando. Mas quando a gente olha para o autor e consumador da fé, essas coisas são pequenas. Essas coisas são pequenas. Isso eu te falo. Então você precisa pegar essa palavra e gravá-la no seu coração. Uma coisa eu falo para você: se essa palavra Deus tem me dado para dar para a igreja, se você endurecer o seu coração, você vai sair daqui da mesma forma que entrou. Mas se você vir aqui, coração aberto, humilde para receber a palavra, você vai sair daqui transformado. Porque Deus tem me dado revelação nessa palavra aqui para a igreja. E se você perseverar, você é mais que vencedor. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. 3. Combate do Espírito, Gálatas 5:17. A palavra fala
Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então essa palavra deixa muito clara que a carne, os desejos, paixões, lascívia, impureza, roubo, tudo quanto é coisa, tipo de pecado, todo quanto é coisa aparente do mal, cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E se a gente anda na carne, a gente já sabe o caminho, mas quando a gente entra no espírito, a gente é um com Deus, a palavra de Deus fala, um com Ele. A gente tem que andar no espírito, ser cheio do Espírito Santo, combater a carne. Agora, como combate a carne? Tem muita gente que fala, a carne é fraca para orar, para pecar é forte, porque o espírito está pronto para orar, pronto para ler a palavra, pronto para jejuar, sempre está pronto para buscar Deus. É ou não é verdade? Levanta a mão, é ou não é? Dá um glória então, gente. Eita Jesus. Tem muita gente que quer viver pelo que sente. Carne. Ah, mas não consigo vencer o pecado, não sei do que. Jejua. Ah, mas jejuei não adiantou, jejua mais. Rebenta de jejuar, ué. Aí cai no pecado. Aí vem falar que Deus, ele não dá nada para você que você não suporta. Essa é a verdade. Se caiu, se não está conseguindo ficar de pé, se não está conseguindo levantar, a culpa não é de Deus. A culpa é propriamente sua. A fé já foi te dada. Você faz dela o que você bem quiser. 1 Pedro 2:21. Portanto, para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir dos seus passos. Ou pisadas. A gente tem que seguir a Cristo. Ele já deixou o exemplo. O exemplo, qual foi o exemplo de Jesus? Sofreu pelos pecadores. Qual foi o exemplo de Jesus? Santo, misericordioso, compassivo, cheio do Espírito Santo. Esse é o exemplo. Exemplo de humildade. Tomar sua cruz. Não ficar com essa aí. Tem crente que é assim. Se meu irmão falar, eu falo mesmo. Tô nem aí. Sou crente, mas não sou bobo. Não é crente de coisa nada, ué. Entendeu? Esse negócio da pessoa fala, você tem que estar como Jesus, ovelha muda. Muitas vezes a gente falha, mas vai, se conserta, pede perdão. Não sei, dá um jeito. O importante é você estar santo diante de Deus. O importante é você estar consertado diante de Deus. O importante é você estar com Deus. O importante é você amar o teu próximo. Amém? Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser servo. Pregar o evangelho de graça, dá aquilo que você recebeu. Amém? Atos 20:24. Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo, ele chega ao ponto de falar, eu não considero minha vida por preciosa, eu não considero nada que é meu precioso, eu não considero minha casa preciosa, não considero meu carro, não considero nada, contanto que complete a minha carreira, o meu chamado, aquilo que Deus colocou na minha mão, a obra que Ele tem me dado, o talento que Ele tem colocado na minha mão. Eu não vou ser um cara que pega o talento de Deus e enfia embaixo da terra, não. Eu vou fazer prosperar, eu vou fazer dobrar, eu vou fazer aquele negócio triplicar. Fazer o que Deus tem chamado, aquilo que Deus tem te chamado. Quantos aqui tem um chamado de Deus? Tem convicção? Se você não tem convicção, teu chamado, Deus vai te dar convicção hoje.
você vai saber para que você é chamado. Uma coisa eu sei, você é chamado para ser cheio do Espírito Santo. Você é chamado para ser cheio do Espírito Santo. Então a gente tem uma fé para ser guardada. Uma fé. A gente tem o combate para combater. A gente tem que combater esse combate ao ponto da gente chegar, completar a carreira, guardando a fé. Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Isso que eu estava falando antes. A palavra fala bem clara. Vários textos eu coloquei aqui sobre o batalhar pela fé. E em Judas ele não é diferente, para falar, para que a gente venha batalhar, que da fé que Deus de uma vez por todas foi dada aos santos. Já foi dada, já foi colocada aos santos. Batalhar por essa fé. Por que ele estava falando isso? Judas 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, volta ao 19. Aqui ele está falando o seguinte: para a gente batalhar pela fé. Aí no livro ele começa a discorrer sobre o povo. Ele começa a falar, eram crentes que se desviaram da fé, que ele chegou ao ponto de dizer que eram nuvens sem água. O que é nuvem sem água? Ela tem aparência de formosa, tem aparência de cheia do Espírito Santo, tem aparência de ver Deus na vida dela, mas por dentro não tem nada, oco, só fachada. Era o quê? Gente que se desviaram da fé. Esses são os que causam divisões. Que tipo de divisão? Contenda, fofoca, murmuração, falar mal do irmão, sensuais. Aí que está o perigo. Que andam pela alma, que anda pelos seus sentidos, que não anda pela palavra de Deus. Que não tem o Espírito. 20. Mas é aqui no 20 chega a tua vitória. Se você pegar essa palavra, guardar ela no teu coração e praticar isso que eu vou estar ministrando agora, tua vida vai mudar de uma hora para outra. Tua vida vai começar a ser transformada. Você vai parar de andar na carne. Você vai sair do lugar da onde você está andando. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O que ele está falando? Toda essa loucura, acima de todas essas coisas, de todas essas pessoas que estão andando dessa forma, de todas essas pessoas que estão causando divisão, que estão desviando a fé, que estão pregando heresia, acima de tudo isso, você não faça a mesma coisa. Como? Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo, sendo cheio do Espírito Santo, edificando a fé, edificando a fé, edificando a fé. Porque quanto mais você ora no Espírito Santo, Deus vai te edificando, Deus vai montando tijolinho, Deus vai enchendo tua fé. Você passa de um lugar de onde você não crê para um lugar que crê. Por isso que lá em Marcos 16:15 a palavra de Deus fala: e de pregar o evangelho a toda a criatura, e aos que creem no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se colocarem a mão sobre os enfermos serão curados. Aí você repara por quê que a oração em língua está no meio dos sinais e prodígios, está no meio da autoridade do crente. Por quê?
Porque ela é tanto um milagre de Deus para a sua vida, como é ela que vai te levar de um lugar de não crer para um lugar que crê. Porque aos que creem farão isso, aquilo e aquilo outro. Dá um glória a Deus, irmão. Você recebeu essa palavra? Irmão, eu tenho tido tantas experiências com Deus a respeito da oração em língua. Oração em língua, irmão, ela te leva a um nível tremendo com Deus. Revelação da palavra, ela mata a tua carne, ela faz você desfrutar tantas coisas da palavra de Deus. Às vezes você olha para mim, você acha que eu sou meio doidão, meio louco, da glória, aleluia. Sou assim mesmo. Lá no mundão, estava lá no Atlético Paranaense, glória, aleluia, lá do estádio lá. Aqui eu dou glória, aleluia. Tava lá esgoelando lá para um negócio que não presta para nada, véio. Eu dou glória pro meu Deus agora. Dou glória mesmo. Poxa, é ou não é? Vocês não tem que ser assim? Tava no mundão lá na balada, lá tava. É ou não é? Mas tá aqui, tem que dar glória também, ué. Você tá na casa de Deus, a palavra de Deus fala pra gente. Sabe como quer ser cheio do Espírito Santo? Efésios 5:18. Palavra, Jesus. A palavra fala pra gente. Como é que é? Oh, Jesus. Pra gente não andar segundo as coisas desse mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não beber do vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele explica como, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor, no vosso coração. Todo o tempo. O que quer dizer isso? Para de falar besteira e começa a glorificar, começa a exaltar, começa a falar em hinos, começa a falar em salmos, começa a falar a palavra de Deus. Assim você vai ser cheio do Espírito Santo. Tem que ser batizado na palavra. Tem nem que ter uma vacina para tudo quanto é coisa. Ser batizado no Salmo 91, irmão. Oxi. É ou não é? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não é atingido. Eita glória, Jesus. Lá no... Volta lá. Judas 20. Voltando aqui que Deus está fazendo grandes coisas. A oração em língua não para por aí não. 21. Então quando você ora em língua, presta atenção. Conservai a vós mesmo na caridade de Deus, ou no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então quando você ora em línguas, você edifica a sua fé. Você sai de um lugar onde você não crê para um lugar onde crê. Você é cheio do Espírito Santo e ela te leva no amor de Deus. Te conserva no amor de Deus. Irmão, você não é batizado à toa não, irmão. Tem crente que eu fico indignado, que ele acha que para falar em língua é só no momento de aleluia na igreja, um momento avivado, lá no encontro. A palavra de Deus fala que quando vier o que é perfeito, as línguas cessarão. Quando Jesus voltar, as línguas cessam, porque lá em cima você não precisa. Você precisa aqui. Você precisa agora. Para quê? Para você não desviar da fé, para você caminhar na fé. É orar todo o tempo. Paulo cansou de falar, orar sem cessar. Orar em todo o tempo no Espírito Santo. Fala em língua, irmão. O dia inteiro. Estou lá trabalhando. O dia inteirinho, irmão. A boca chega a doer, tem hora. Mas eu estou cheio do Espírito Santo aí. Deus está edificando minha fé. Eu chego em casa, vou ler a Bíblia, só revelação. Não estou me exaltando não, irmão. Mas quando você ora em língua, hora após hora, a palavra fica viva. A palavra ela fica viva, ela quer saltar. Sabe, dá vontade, ela parece que salta da Bíblia assim, cata ela assim. Eita Jesus, é bom. Amém? Outro. A oração em línguas.
ela te tira da carne, ela te ajuda, tudo quanto é coisa, te leva no amor de Deus. Romanos 8, 26. Você pode estar anotando, irmão, isso aqui é bênção para sua vida. E da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Volta lá ao 26 para me explicar esse texto. Que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo ajuda em nossa fraqueza. Se você for ver fraqueza, ela quer dizer fraqueza física, alma e carne. O Espírito Santo ele vai te ajudar com isso na sua vida. Quando você se entrega na oração em línguas. Se entrega na oração em línguas, se entrega, e todas as suas fraquezas vão indo embora, fraqueza que geralmente você não conhece, mas quando você começa a orar em línguas, o Espírito Santo, porque ele vai gemendo por você, ele vai intercedendo por você. Quando ele fala aqui, ajuda, ele quer dizer, está lado a lado com você. E o que é estar lado a lado com você? Ele não faz as coisas sozinho. Ele precisa de você. Ele está lado a lado com você quando você dá um passo. Se você dá 10 passos, ele dá 10 passos com você. Se você não dá nada, ele fica parado. Mas se você começa a caminhar na oração em língua e não para, hora após hora, orando no Espírito Santo, toda a carnalidade. Eu não estou acusando ninguém aqui, gente. Estou vindo aqui para falar, você é carnal, você é isso, você é aquilo. Não. Eu também tenho falhas. Se não fosse assim, Deus não tinha me dado oração em língua. Se não fosse assim, Deus não tinha me dado o Espírito Santo para me ajudar na minha fraqueza, porque eu sei que eu ainda tenho, mas eu continuo orando em língua até o Espírito Santo tirar aquilo que está impedindo de eu chegar aonde Deus quer que eu chegue. E eu sei que Deus quer que eu chegue ao ponto de até minha sombra curar os enfermos, até os meus lenços e aventais curar os enfermos, irmão. Se você não pensa dessa forma, eu penso dessa forma, eu quero mais. Eu quero chegar nesse ponto. Você tem que ter sonhos, desejos no teu coração de querer mais, chegar lá, chegar a completar a carreira, chegar no céu com o galardão cheio de pedrinha, de diamante, de sei lá, de ouro, não sei o que vai ter naquele negócio. Mas eu quero chegar lá, não de mão vazia. Não, Senhor, ganhei 5 talentos. 5 está aqui. Dos 5 sobrou 4. 3. Dos 5 só deu para juntar 7. Não. Ganhei 5, quero 10. Eu vou dar 10 para ele. Se eu ganhei 5, quero dar 15. Sei lá. Faz prosperar aquilo que Deus tem dado na tua mão. E Deus tem te dado o Espírito Santo. Deus tem enchido do Espírito Santo. Não para você ficar parado. O Espírito Santo ele está aqui na sua vida como consolador, como ajudador. É Ele que te ajuda, não é o homem. Muitas vezes, claro que a gente precisa dos nossos líderes, pastores, obreiros, familiares, esposas, esposos. Mas o Espírito Santo não é falho. O Espírito Santo sabe o que você necessita. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 27. Aquele que examina os corações, quem? Quem que é aquele que examina os corações? O Espírito Santo. Sabe qual é a mente, qual é a intenção do Espírito de Deus Pai, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmão, a gente está cansado de saber que a gente é escolhido desde a fundação do mundo. Antes mesmo da fundação do mundo. Você já não é escolhido
agora, você já está predestinado já faz muito tempo. Muito tempo atrás. Deus já tinha um propósito muito tempo atrás para você. Um plano, um objetivo para a sua vida. Há muito tempo atrás. Mesmo antes de você ter nascido. Deus já sonhou com o seu rostinho lindo. Já sonhou com sua mãozinha levantada dando glória. Já sonhou com sua boca sorridente dando glória a Deus. Então ele tinha um chamado, ele tinha um propósito. E é esse propósito que o Espírito Santo sabe os desejos do Pai. Sabe aquilo que está no coração do Pai. Porque está lá no Pai aquilo que ele tem para você. O Espírito Santo sai daqui e vai para lá. E segundo a vontade do Pai, ele intercede por você. Quando você se entrega à oração em língua. E assim seu chamado vai se cumprindo. Irmão, uma coisa eu falo para você. Quanto mais eu oro em língua, mais eu tenho convicção no meu chamado. Quanto mais eu oro em língua, eu vejo uma aceleração. Não estou aqui me gabando não, irmão. Mas eu vejo a minha vida está muito acelerada, as coisas estão acontecendo comigo. Muito acelerada. Porque eu estou querendo testificar essa palavra aqui. 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Aí sim, quando você começa a oração em línguas, você não para, hora após hora, hora após hora. Ele vai te ajudando nas suas fraquezas, ele vai tirando toda a impureza, ele vai tirando tudo aquilo que não provém de Deus. Ele vai te limpando, te restaurando, ele vai te moldando, edificando na fé. E ele vai cumprindo o teu chamado, ele vai estabelecendo o teu chamado na tua vida, ele vai fazendo grandes coisas. Aí sim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Porque muita gente fala, eu bati o carro, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não é assim, irmão. Tira a palavra do contexto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você se entrega a Deus, quando você ama a Deus de verdade, quando você está andando pela fé, não pelo aquilo que você vê. Aí sim, todas as coisas começam a contribuir. Quando você ora após hora no Espírito Santo. Quem recebe essa palavra? E vai começar a praticar a oração em línguas. Levanta a mão bem alto. Que não vai parar na caminhada, mas que vai orar até Jesus voltar, irmão. Até Jesus voltar, hora após hora, orando sem cessar. Irmão, você não consegue orar em português, ou espanhol, ou em japonês, ou coreano, 24 horas não. Você não consegue, meditou para você, mas eu não consigo orar em português desse jeito não. É um pouquinho em português e o resto é em língua. Pouquinho em português e o resto é em língua. Não vai, mas eu tento o máximo que dá. Por que ele fala orar sem cessar? Porque ele sabe, você não aguenta orar em português todo o tempo. Mas quando você não aguenta orar em português, você vai orando no Espírito Santo e ele vai te ajudando. Porque você não sabe orar como convém. Mas o Espírito sabe todas as coisas. Sabe o que você precisa. A palavra de Deus fala em Efésios. Deus tem me dado essa revelação, irmão. Efésios 3:20. Antes de colocar Efésios 3:20, mais uma coisa que eu quero falar para você. Deus tem me dado uma revelação tremenda. Porque a palavra de Deus fala que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você diz, assim será com você. Se você não duvidar, crer, e se você tiver uma fé desse tamanho, pequenininha, você já pode dizer para um monte que está na tua vida, seja enfermidade, seja opressão, seja aquilo que for, seja aquilo que for que está atrapalhando a tua vida com Deus, um monte que não está deixando você ver Deus, seja o que for, irmão, se tiver uma fé desse tamanho, mas imagine só o cara que hora após hora edifica a sua fé. Imagina o cara, o homem e a mulher de Deus que
Começa a orar em língua e não para. Começa a orar em língua e não para. Imagine o homem e a mulher de Deus que edifica a sua fé e não deixa mais um grão de mostarda desse tamanho. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, fazendo tua fé transbordar, crescer, edificar. Se com uma fé desse tamanho você pode dizer para o monte e ele te obedece, imagine se tua fé crescer do tamanho do edifício. Recebe, irmão. Tá, Jesus. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ora, aquele, quem? Jesus Cristo, que é poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que você pensa, daquilo que você pede, segundo o poder que em ti opera. Atos 1:8. Mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém e Samaria e toda a Judeia e até os confins da terra. Que poder que é esse que opera dentro de você? Não é o poder do Espírito Santo? Não é o poder do Espírito Santo? É ou não é, gente? Levanta a mão, glorifica o nome de Deus. É o poder de Deus que opera dentro de você. Então quando você se entrega à oração em língua, você se entrega a Deus, se entrega no Espírito Santo, Ele pode fazer muito mais além daquilo que você pede ou você pensa, do que você necessita. Porque quem opera dentro de você é o Espírito Santo. Mas ele tem uma condição para que ele possa agir dessa maneira. Porque quando ele ora em línguas, não ora a homens, mas em espírito, fala mistério, a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala o seguinte: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então você, quando está falando em língua, não pense você que é para os homens entender, não é para não entender mesmo, não é para o diabo não entender. Porque tem gente que, mas será que o diabo está entendendo? Claro que não, Deus não é injusto com você. Ele te dá uma língua que o diabo entende, você não, que negócio é esse? Você não precisa entender, o diabo não precisa entender, quem precisa entender é Deus. E a segunda vontade dele, ele intercede por você. Segundo a vontade dele, ele te capacita. Segundo a vontade dele, ele transforma a sua vida. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios 14:14. Então, irmão, quando você está orando em língua, não tem problema se você está trabalhando. Porque a tua mente fica sem fruto. O que é não ter fruto? Ela não tem nada. Você não tem banana, não tem nada ali, velho. Está vazio. Você está trabalhando lá e está lá churrabandoqueterebandalabassou. Você está fazendo o que for na tua vida. Está tomando banho, está lá glorificando, adorando, exaltando o nome de Deus, orando em língua. Não para. E Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, vai renovando, vai enchendo. Então é assim, irmão. Não pense você que você precisa sentir um arrepio daqui, precisa sentir um fogo de lá. Precisa é crer, irmão. Você precisa sentir uns arrepios. Eu só vou orar quando está chorando. Só quando eu sinto aquele choro. Então você vai, toda vez que você orar em língua, você tem que chorar, irmão. Você vai ter que chorar o dia inteiro para orar em língua. Só quando eu dou risada no espírito. Vai ficar rindo o dia inteiro, igual. Não tem essa, irmão. É o dia inteiro. Tá tocando ali, ó, pastor. Tá ou não tá, pastor? Orando em língua aí. O pastor tá lá só. É. Isso aí, tem que orar em língua mesmo. Não pode parar. Tem perdido se você tá com a boca fechada. Ou você tá glorificando a Deus, ou você tá orando em língua, irmão. Tem que ser assim. Eu tô assim ultimamente. Eu acordo, já dou uns glórias, umas rajadas de língua e vambora. Tô trabalhando, tô orando em língua, tem hora que dá umas aleluiadas lá e já começa a glorificar e tal. Você
irmão. Confessa a palavra, igual o Eduardo explicou. Confessa a palavra, irmão. Esse dia eu estava de noite lá em casa, lá, eu vi uns pensamentos, falei, aí veio o discernimento do Espírito, esse negócio não é de Deus não. Falei, esse trem é do cão. Ah, é? Eu orei para Deus, comecei a orar, comecei a mandar fogo, levantei minha mão da glória a Deus, aleluia, e manda fogo. Sai, e sai, irmão. E vem aquela paz de Deus assim, já transborda aquele quarto lá, que dá aquela aleluiada depois. Por isso que eu estou falando, irmão, você não tem que se preocupar com o mundo, igual o pastor pregou domingo. Se preocupar com o que você vai comer, o que você vai vestir, seu carro novo, seu iPad, cadê, irmão? Se preocupar com... Tem coisas que não... Para Deus, irmão, não é que Deus não quer que você tenha. A palavra de Deus fala que se você crer, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, é só você querer, você vai comer o melhor da terra. Agora o problema é quando o melhor da terra se torna melhor até que Deus. Você começa a colocar as coisas da terra acima de Deus. Você começa a pensar mais no seu carro novo do que em Deus. Você começa a pensar mais no seu game, no sei lá, na roupa. Está preocupado com que será que vai dar o salário desse mês? Descansa, irmão. Quem estava aqui domingo escutou meu testemunho? Levanta a mão, irmão. Tem gente para confirmar. Aleluia. Irmão, eu recebi minha bênção a partir do momento que eu falei, eu não vou me preocupar com esse negócio do carro. Eu só recebi minha bênção depois que eu descansei em Deus. Falei, está em tuas mãos, vou fazer a obra e pronto, acabou. Se for para ficar sem carro, fica, sei lá. Deus vai prover esse negócio. Não vou me preocupar. Porque antes não, eu estava lá, que nem um doido lá na internet procurando carro. Eu queria comprar o primeiro que visse na frente para não ficar de pé. Descansei em Deus, fiquei na boa. Relaxa. Toda a vossa ansiedade esteja diante de Deus. Toda. Coloca lá, descansa. Deixa que Ele faz. Descansei em Deus, pronto, Deus veio, né? Pum, mandou o carro. Mandou o carro, estou lá, o carro brilhando, irmão. Hiró, cadê o Hiró? Tá. O Hiró vai querer até de novo. Eita glória, Jesus. Tá tinindo. Aleluia, irmão. Então, irmão, não para de orar em mim. Busca a Deus. Mesmo que chame de fanático, mesmo que chame de louco, mesmo que chame de, sabe? Porque quando você começa a vir na igreja, tem muita gente que critica. Vai virar crente agora? Vai virar fanático? Vai virar isso? Irmão, vira para a pessoa que está te falando isso. Fala, eu estou buscando o reino de Deus. Eu estou buscando a vida eterna. Eu estou buscando a salvação. Irmão, é mais importante tua salvação, a vida eterna, tua vida com Deus, do que qualquer coisa nesse mundo, irmão. Você pode ter um carro novo, um iPad, um PlayStation 3, você pode ter tudo, irmão. Você morre, você não leva nada. A palavra de Deus fala em Provérbios que o corpo, o pó volta, o espírito volta para Deus. Você não pode levar nada aqui. A única coisa que você tem que fazer aqui nessa terra é ser cheio do Espírito Santo, irmão. A única coisa que Deus fala para você fazer é ter fé nele, ser cheio do Espírito Santo, andar como Jesus andou, guardar a fé, completar a carreira. Quem recebe essa palavra? Amém? Queria convidar a igreja a ficar de pé então. Chamar o grupo de louvor aqui. Queria que, enquanto o grupo de louvor se pronto, queria que a gente estivesse orando a Deus, colocando nossa vida diante de Deus. Se aquilo que você tem que pedir perdão para Deus, peça. Muda sua vida hoje. Transforme. Deus tem te dado um tesouro, o Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, irmão, você vai receber hoje.
Senhor meu Deus, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Senhor meu Deus, nós queremos mais de Ti. Nós não queremos, Senhor meu Deus, viver pelas coisas do mundo. Nós não queremos viver, Pai, segundo, Pai, o que o mundo nos oferece, Senhor meu Deus, mas ser cheio do Teu Espírito. Queremos, Senhor meu Deus, Pai, ser homens e mulheres, Pai, que busca a Tua face diligentemente, que busca o Senhor diligentemente, Senhor meu Deus, homens e mulheres, Senhor meu Deus, Pai, que hora após hora ora em língua, hora após hora, Senhor meu Deus. Se até hoje nós não temos orado, se até hoje, Senhor meu Deus, nós temos negligenciado esse princípio de fé, Pai, mas que hoje isso venha a ser restituído da igreja, isso venha a ser restituído na igreja, porque a igreja de Cristo tem perdido os dons, a igreja de Cristo tem perdido os dons, mas a Tua palavra fala que o único dom que o homem tem domínio é a oração em língua, porque o resto é sobre o domínio do Espírito Santo. Mas então, irmão, eu quero dizer para você, você tem um domínio sobre a oração em língua. Se você ora em língua, começa a orar no Espírito aí com Deus. Shabarabando que terebandalabaço. Surramando que terebalabaço. Chamando que terebandalabaço. Chamando cotolombolombo. Aqui nesse lugar. Irmão, adora, começa a adorar. Você só é cheio do Espírito Santo quando você começa a adorar a Deus, quando você glorifica o nome dEle. Você pode estar passando a necessidade que for, você pode estar na maior pendura que for, você pode estar enfermo. Quando você começa a glorificar a Deus, tudo isso vai se apagando, tudo isso vai saindo. Deus quer batizar as crianças no Espírito Santo. Deus quer encher as crianças do Espírito Santo aqui hoje, derramar as crianças. Eu queria pedir para trazer as crianças tudo aqui na frente hoje. Enquanto as crianças estão vindo, você vai glorificando, irmão, não para não. Fecha o olho aí e vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, vai glorificando. A presença de Deus está aqui, Deus está nesse lugar. Aqui nesse pode vir aqui, ó. Então adorarei. Então eu louvarei. Pode trazer tudo quanto é criança aí na igreja. Deus vai encher hoje, encher o vaso. Então me render. Sem o Espírito Santo você não é nada, irmão. A gente está na dispensação do Espírito Santo. Totalmente a Ti. A dispensação do Pai foi até o nascimento do Filho. A do Filho foi até Pentecoste. Do Pentecoste até agora nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Então